Bom, turminha, continuando aí a história, então, na página 136, né, então nós estamos falando aí um pouquinho do Brasil. O Brasil não teve Idade Média? Lembra que a gente falou sobre a Idade Média? Para facilitar o estudo da história, vimos que foi necessária uma divisão em períodos históricos. São eles: pré-história, Idade Antiga, né, ou Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então foi dividida aí a história para facilitar o estudo. Esses períodos foram idealizados para facilitar a análise da história geral, ou seja, do mundo todo, né? Então aí, quando a gente estuda pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, a gente estuda de um modo geral, né, do mundo todo. Entretanto, o que se percebe é que, normalmente, essa divisão se concentra na história da Europa. Por isso é chamada de eurocêntrica. Né? O que quer dizer, gente? Lembra que a gente estudou a Idade Média? A gente viu que não aconteceu isso aqui no Brasil? Né? Não teve Idade Média, porque né, ainda não tinha o Brasil como a gente viu, né? Os portugueses não tinham descoberto, Então não aconteceu. Né? A gente estuda a Idade Média, mas a gente estuda um fato que aconteceu na Europa. Né? Por isso que quando a gente estuda, né, a gente chama isso de eurocêntrica, né? Porque é da Europa. Então os estudos aí das idades, né, dos períodos históricos estão voltados ali para a idade, para a Europa, para a região da Europa. Isso traz algumas dúvidas bem interessantes. Vejam só. Então aí no quadro a professora colocou Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Lembra que foi o que a gente viu no vídeo anterior? Pessoal, alguma dúvida sobre os períodos da história do Brasil? Aí a menina fala, o Brasil não teve Idade Média, professora? Essa é uma ótima pergunta. Olha lá, gente. Aí ela fez um outro quadro aí, uma outra linha no tempo. Né? Então teve a Antiguidade, né, que era a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna. O Brasil começou, né, aí a partir da Idade Moderna, né? Quando começou a Idade Moderna, a partir daí que começou-se a ter o Brasil, né, gente? Porque a Idade Média, que a gente viu lá, só para a gente relembrar, a Idade Média, ela terminou em 1453, né? Então, quando começou a Idade Moderna, ainda não tinha nem começado o Brasil, né? O Brasil começou em 1500, digamos assim. Né? Então, o Brasil começou, né? Já era a Idade Moderna, né? Então, não tivemos aí a Idade Média no Brasil, né? Como vimos, essa divisão de períodos foi feita por historiadores europeus. Então, é muito focada na história europeia. Mas, se encaixarmos as linhas do tempo, percebemos que a chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu na Idade Moderna. Por isso, não utilizamos o termo Idade Média para nos referir à história do Brasil. Então, nós não temos Idade Média no Brasil. Né? E aí, a gente pode aí ver essa linha do tempo. O Brasil começa, né? No período que estava a Idade Média. A Idade Moderna, né? E a gente tem aqui as nossas próprias divisões da história do Brasil. A gente tem o Brasil colonial, né? O período colonial, o período imperial e o período da República. Né? Então, isso tudo aconteceu no Brasil. Né? Então, os historiadores aí, como eram historiadores europeus, eles fizeram essa divisão aí de Idade Média, Idade Moderna, Idade Antiga, de acordo com a história da Europa, né? Então, por isso que o Brasil acabou não vivendo a Idade Média, porque nem tinha o Brasil. Né? Então, a Idade Média é um período antes do Brasil. Né? Nós começamos a nossa história do Brasil na Idade Moderna. Tá bom, turminha? Então, hoje, em história, a gente vai até a página 136, tá bom? Um beijo!